Sobre isso que nesta noite eu gostaria de estar ministrando Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor, que nos fala acerca deste entendimento de um Deus que nos nutre de esperança. E como é bom nós servirmos a Deus cheios de esperança. A palavra do Senhor nos afirma da seguinte forma, Paulo explicando um pouco sobre a justificação e afirmando acerca dos efeitos e bênçãos da justificação de Deus para a nossa vida. Ele conclui essa etapa dizendo: ora, a esperança, ela não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esta é a palavra de Deus para nós. A esperança não nos decepciona. Isso é uma verdade profunda da parte de Deus para os nossos corações. E olhando um pouco mais atentamente o que Paulo está registrando neste capítulo 5, é um capítulo muito glorioso, porque Paulo cria um divisor de águas e é necessário percorrermos alguns capítulos que antecedem esta afirmativa de Paulo acerca de uma esperança que não decepciona o crente. E olhando um pouco mais acerca dessa assertiva bíblica sobre a esperança, Paulo, ele começa a descrever a humanidade. Se você ler Romanos em sua totalidade, você vai perceber este teor paulino, esta forma incisiva como Paulo escreve esta carta de maneira muito rebuscada, usando palavras adequadas, inclusive palavras até um pouco difíceis e estranhas no linguajar popular da Grécia comum. Paulo, ele usa um grego muito rebuscado, de palavras profundas para descrever o quão desesperançosos estavam os seres humanos nesta terra. Ele começa já o capítulo 1 descrevendo que há uma ilusão sobre a qual todos se mantêm e se firmam, e esta ilusão chama-se o prazer de viver desenfreadamente. É a primeira afirmativa que Paulo, ele chama a atenção e traz à luz a realidade da nossa leitura. Ele começa declarando, Romanos capítulo 1, que a humanidade literalmente está procurando viver segundo o seu bel prazer, segundo a sua maneira de existir, de acordo com a sua própria vontade, segundo os seus interesses, segundo os seus sentimentos. E ele começa inclusive a descrever que a desesperança do ser humano, ela é tão grande que estão tomando até de forma animalesca a forma de existir, de conviver, de relacionar. E o amor, que deveria ser pautado em uma realidade de respeito, de moralidade, até o amor se tornou desvirtuoso, a ponto de trocarem aquilo que era natural pelo antinatural. Olha as afirmativas que Paulo está trazendo no capítulo 1 sobre uma sociedade que já não vive a esperança. A única esperança que nutre ela, a única esperança que sacia ela é o pecado, é a angústia de continuamente procurar o seu prazer para poder ganhar um sentido para a existência. E isso nós percebemos todas as semanas. Nós estamos dentro de um ambiente onde as pessoas na nossa cidade, nos nossos trabalhos, na escola, na faculdade, semanalmente, eles chamam até de happy hour, o momento mais feliz do dia. É aquele momento em que eles abrem mão de estarem trabalhando, de racionalmente estarem produzindo e abrindo mão desses interesses, procurar um canto, um lugar para poderem se divertir, entre aspas, se embriagarem ou de alguma forma apagarem um pouco do sofrimento, dos sentimentos mesquinhos que eles estão vivendo na vida, tudo porque lhes falta uma esperança. Para alguém, a esperança está no sábado, após uma semana inteira de trabalho, ele ter aquele dia em que ele vai ter o seu ócio, aquele momento de criatividade, aquele momento em que ele não vai precisar mais
está procurando apresentar-se mascaradamente diante da sociedade, mas vai estar enganando-se a si mesmo, em busca de prazeres, de festas, de bebedice, através de uma procura exacerbada de um prazer que ele nunca vai achar na vida. É isso que Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele chama a atenção e ele nos frustra carnalmente o entendimento dessa esperança vã, dizendo, olha, esses tais, ele conclui isso no versículo 29, digno de morte são essas pessoas, porque elas vivem segundo o seu prazer, elas não pensam nas consequências da vida, elas não pensam no que virá adiante. Infelizmente, assim está o ritmo de uma sociedade desenfreada e que já não tem esperança. Olhamos para o aspecto político da nossa sociedade e aí piora. Não há mais sentimentos de esperança no coração do povo. Já não escolhemos segundo os critérios realmente honestos. E alguns, até por falta de esperança, se vendem e corruptivelmente acabam colocando no poder quem não deveria. Olhamos para esse ambiente político que tanto nos afronta diariamente, porque somos cada dia mais levados e conduzidos pelas decisões daqueles que nos representam. E ao olharmos para esse momento em que estamos vivendo, nós conversando com as pessoas, você pode conversar com seus colegas de trabalho e familiares, todos eles numa linguagem só declaram a mesma coisa. Nós já não temos esperança. Já não temos em quem esperar, já não temos em quem olhar e dizer, nesta pessoa eu posso encontrar esperança. Olhamos para as grandes figuras da sociedade, que outrora tínhamos grandes mestres, cientistas, revolucionários, homens brilhantes, de mentes categóricas, construtores de uma sociedade odierna. E você começa a olhar para hoje, quem são as grandes figuras da sociedade? Quem são as grandes celebridades, os grandes youtubers, os grandes famosos, quem estão em evidência, quem a mídia posiciona na vitrine? São pessoas que você olha e diz, neste eu vou colocar minha esperança. É neste que os meus filhos colocarão sua esperança. Em outras palavras, meus amados irmãos, nós estamos vivendo sobre um mundo sobre o qual não há esperança, e o pior de tudo, a falta da esperança gera falta de identidade. Porque quando não temos esperança, não sabemos em quem confiar. Quando não temos esperança, não sabemos a quem recorrer. E tudo para nós é bom, tudo para nós se torna lícito, tudo para nós se torna, por exemplo, louvável. E é isto que o mundo hoje, você olhando Romanos capítulo 1, você vai perceber isso, uma sociedade deplorada de inesperança, de deficiência de esperança, e consequentemente a isso, é uma sociedade que não tem identidade. Vive de crises, vive de costumes, vive daquilo que os outros dizem, vive do que a moda dita e regra. Se a calça rasgada, você não quer saber. Se a moda é essa, eu vou lá e compro, pago até mais caro, mas eu quero usar uma calça rasgada porque está na moda. Uma crise de identidade. Ah, porque o fulano, eu vi ele ali daquela forma, e por falta de esperança, somos levados a consumir e viver aquilo que não somos, mas ditados pelas regras do prazer da existência e da vida humana, somos conduzidos a isso. E o pior de tudo, à medida em que consumimos, mais vazios nós nos tornamos. Gastamos, consumimos, adquirimos, sonhamos, lutamos, nos formamos, compramos isso e aquilo, mas o prazer da compra se torna depois dívida, e depois da dívida vem aquele fator da consciência pesada dizendo, por que eu gastei no que eu não deveria gastar? Há um sentimento que nutre hoje a sociedade, e esse sentimento é um sentimento de frustração. Alguém que até chega a escandalosamente dizer que a vida não passa de uma sucessão de fatos contínuos, porque não há mais horizonte proposital para existir, para viver, e não se encontra algo que possa explicar o sentido da sua existência. Falta no coração de quem diz isso uma esperança. Você vai para uma praça pública falar de Jesus e a primeira coisa que você percebe no olhar das pessoas é a falta de esperança. Mas isso ocorre por conta de algo maior e de um cenário mais destrutivo que invadiu a natureza humana.
E Paulo vai explicando isso, os capítulos 2, capítulo 3 de Romanos. E ele vai dizendo, sabe por que essa sociedade procura o prazer e torna um prazer objetivo da sua vida e da sua existência? Eu me lembro, alguns anos atrás, uma grande campanha de marketing. Todos os anos a Coca-Cola lança uma, e alguns anos ela lançou essa seguinte marketing promocional: viva intensamente. Não se preocupe com o que vem após, não se preocupe com o que vem a seguir, não se preocupe com as coisas que ainda vão acontecer. Viva o hoje, viva o agora, celebre a vida, viva o prazer do hoje. Sabe o que é isso? É uma vida sem esperança. Porque Paulo ele vai dizer em Coríntios capítulo 15, se eu não tiver mais esperança de que Jesus ressuscitou dos mortos, eu vou comer, eu vou beber, sabendo de uma certeza, amanhã eu vou morrer. Mas não é essa a esperança que essa igreja tem. A esperança que essa igreja tem, ela é diferente. É a esperança como nós acabamos de cantar. Porque Ele vive, eu posso ainda acreditar que existe uma esperança para nós vivermos no amanhã em Jesus. Por que as pessoas estão vivendo uma vida sem esperança? É porque literalmente lhes falta o entendimento sobre sua existência. Estamos e nascemos, e a palavra de Deus assim nos declara, amarrados em nossos vícios e desvirtudes. O que são os vícios? São aqueles que nos dominam. O que é a desvirtude? É o caráter deturpado, corrompido. Já nascemos mentindo e aprendemos a mentir de cedo, e ninguém precisa nos ensinar a mentir, porque já está na nossa natureza. Queremos de alguma forma ganharmos, aproveitarmos em qualquer relação, em qualquer situação, porque para nós essa é a nossa esperança de vida quando não temos Deus nem Cristo Jesus. Está, portanto, na nossa própria natureza, no nosso próprio umbigo, o problema de não entendermos que a verdadeira vida é uma vida que não consiste naquilo apenas do que temos, tocamos ou ganhamos. Mas a vida é daquilo que nós herdamos de Deus. E nós não herdamos uma natureza ruim quando temos Cristo. Nós herdamos uma natureza nova, perfeita, maravilhosa, como diz Coríntios 5:17. Ah, Jesus, ele assim declara, Paulo, declarando para nós, uma nova criatura nos tornamos, eis que tudo se fez novo por causa de Jesus, e uma esperança é plantada em nós. Mas o que causa esse dissabor de existir, de viver nas pessoas, não é outra coisa senão o próprio pecado. Pecado não é apenas errar o alvo, e Paulo vai estabelecendo esses conceitos a partir de Romanos 2, Romanos 3, e ele vai dizendo, enquanto as pessoas procuram viver pelos seus bel prazeres, pelas suas próprias vontades, elas continuarão errantes, assumindo a própria natureza humana. Digno de morte, Romanos 1:29, são as pessoas que praticam quais coisas. E o que é o pecado? O pecado não é apenas errar o alvo, o pecado é mais do que isso, é você ofender a natureza de Deus. É você transgredir, talvez essa seja a melhor expressão bíblica para tentar explicar o que é o pecado. O que é transgredir? Deus impõe leis, e essas leis precisam ser respeitadas e alcançadas em seus limites. Mas o grande problema da humanidade chama-se autonomia, independência. E pela nossa própria vontade, pela nossa independência, pelo nosso sentimento de orgulho, de identidade própria, de dizer eu não dependo de Deus, nós vamos e transgredimos e ultrapassamos os limites que Deus estabeleceu. Aí começa o pecado. Não é apenas em errar o alvo, em seu propósito, esse é o cúmulo do que é o pecado. Mas o pecado em sua origem é toda afronta contra a natureza de Deus. E cada vez que o ser humano afronta a Deus, mais desesperançoso ele se torna. Quanto mais ele avoluma-se em vícios, quanto mais ele se avoluma em prazeres próprios, quanto mais ele se avoluma em sua carnalidade, quanto mais ele se avoluma em sentimentos próprios, mais distante de Deus ele se torna. E o pior, mais confusão traz sobre sua vida. E o pior ainda,
mais falta de esperança continua dele. Procure o seu companheiro amanhã de manhã no trabalho, que passou o final de semana bebendo, e veja se ainda há esperança no coração dele. A esperança dele é terminar a próxima sexta e ele voltar de novo a se ludibriar, a se enganar com aquilo, porque ele acha que naquilo ali ele encontrará esperança. Mas o crente não. Faça dia, faça noite, chova, faça sol, seja final de semana, seja semana, a alegria dele continua a mesma, porque ele sabe que há um Jesus Cristo que morreu por ele e ressuscitou, e nele, no seu coração, há esperança para viver. Paulo vai denunciando isto. Ele começa o capítulo 2 dizendo em Romanos: olha, irmãos, o que leva as pessoas a viverem segundo os seus prazeres e tornando-se dignos de morte, a ponto de em Romanos 1, o próprio Paulo dizer 3 vezes que Deus já os entregou às suas próprias paixões, Deus já os abandonou ao seu próprio prazer. Paulo vai dizendo, é porque a consciência desses tais não está mais viva para Deus. Quando nós não temos esperança, até a nossa consciência é frustrada, porque nos tornamos cauterizados pelos prazeres, e para nós achamos assim quando não temos Deus. Não, eu preciso continuar com isso, eu preciso ainda celebrar um pouquinho mais isso, eu preciso ainda mais um pouquinho disso. E quanto mais você vai cavando o pecado sobre a sua vida, mais vai avolumando, e quando você pensa que não, você já está dominado por ele, e pensa em escapar, mas já se tornou escravo desse sentimento. É isso que Paulo vai dizendo em Romanos 2, olha, ninguém está desculpável diante de Deus, ninguém escapará, e ele usa a expressão, ninguém é inexcusável aos olhos do Senhor, porque todos nós, infelizmente, nascemos frustrados de esperança. E aí ele vai no capítulo 3 explicar o porquê que nascemos assim. Aí ele chega naquele ponto do capítulo 3, versículo 10 até o 25, mas lá no 23 ele explica de uma maneira mais clara. Ele diz, sabe por que falta esperança em todo ser humano ao nascer? É porque todos já pecaram. É porque todos foram afastados de Deus. E à medida em que somos afastados e lançados da presença de Deus, mais falta de esperança ocorre em nossos corações. Porque há guerras, porque há rumores de guerras, porque as nações se enfurecem e se levantam umas contra as outras, porque as famílias se eclodem em brigas e confusões, porque não há paz na vida da pessoa que muitas vezes está tentando apenas viver e não consegue. É porque falta Deus no coração desta pessoa para gerar nela uma esperança. E Paulo vai dizer, todos pecaram, destituídos, afastados, lançados. A expressão mais literal é, estão bem longe, impossível é de voltarem à presença de Deus. Quando nós vivemos uma vida sem Deus, não tem como ter esperança. Você fala para alguém que não conhece a Deus, ele vai contar tragédias, lamúrias, sentimentos de frustrações, sentimentos de percas. Ele vai contar o quanto a vida é ruim. Parece que só bebe limão e sem açúcar, é azedo. Você vai ouvindo, e parece que quanto mais fala, mais azedume sai da boca da pessoa, mais coisa ruim, mais palavras ruins, mais palavras literalmente até agressivas sobre a existência. E você fica pensando, meu Deus, que vida é esta que essa pessoa está levando e vivendo? É uma vida sem esperança. Uma vida confusa. Uma vida que não sabe para onde ir, que não sabe o que decidir, que é dominado pelos seus sentimentos. Aí vem Paulo escrevendo, e ele continua mostrando, ele diz, irmãos, e ele vai contando no capítulo 4 agora, e ele chega a dizer, olha, houve um homem que nasceu sem esperança, mas Deus fez brotar nele esperança até o último dia da vida. E ele diz, esse homem se chama Abrão. E agora ele vai usar o termo correto que Deus usou e o nomeou, chamado de Abraão. E ele diz, olha,
Abraão era alguém que tinha tudo para viver uma vida sem esperança. Nasceu num lar pagão, filho de pais sacerdotes pagãos, que adoravam a deuses estranhos e pagãos. E Abraão aprendeu a viver assim também. Mas a questão é que o Deus da esperança um dia visitou Abraão. E quando o Deus da esperança vem e visita Abraão, a vida de Abraão muda. E um coração que era vazio de esperança se encheu de promessas de Deus para ele andar, aleluia, confiando no Deus que o chamou. É o que está lá em Gênesis 12, que Paulo vai retratando no capítulo de número 4 de Romanos, dizendo: olha, Deus, quando chegou para Abraão, Deus apenas disse e desafiou a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que você ainda não sabe, porque eu ainda vou te mostrar. Eu creio que nesta noite esta igreja está cheia de Abraãos, que um dia estavam sem esperança de vida. Dizem alguns que ele estava consultando até os astros, as estrelas, procurando algum rumo para a sua existência. E o Deus que criou as estrelas se revelou a ele. E até chegou para Abraão dizendo: conta elas, porque foi eu quem criei. Pode contar, porque eu sou Deus que vai te abençoar nessa. Aí Paulo vai começando a explicar isso. E Paulo vai chamando a atenção, dizendo: irmãos, mesmo que nós nasçamos em um mundo sem esperança, o Deus da esperança, Ele ainda pode se aproximar de nós e colocar em nosso coração uma esperança para vivermos bem. Qual foi a esperança de Abraão? Capítulo 4, versículo 18. Comece pelo 17, aí Paulo vai dizendo: irmãos, está escrito, Deus falando para Abraão, foi quem te constituí pai de muitas nações. E a palavra de Deus, Paulo vai explicando e dizendo: diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, e ele chama à existência as coisas que ainda não existem. Paulo estava dizendo: irmãos, Deus deu tanta esperança para Abraão, Deus deu tanta esperança para aquele homem, que Deus chamou até o que não existia à existência. Quem era que não existia? Isaac. Quem era que não existia? Eu e você. Somos todos filhos pela fé de Abraão. E Paulo está dizendo: sabe o que é esperança? É você saber que mesmo que você não veja, não saiba de onde virá o socorro de Deus, mas você tem uma certeza: Ele irá agir e Ele trará a existência até o que não existe. Deus, para nos dar esperança, como nós dizemos no nosso jargão, Ele abre porta que nem existe. Ele faz coisas que nós nem imaginamos. Ele usa pessoas que nós nem esperamos. Ele dá condições que nós nunca imaginamos estar. Ele faz coisas extraordinárias. Sabe o que é isso? É um Deus da esperança que se revela no meio de um mundo que já não vive a esperança. Aí no verso 18, Paulo ainda brinca com um jogo de palavras. E ele diz: olha, Abraão, ele chegou até a esperar contra a esperança. Paulo usa esse jogo de palavras. Porque era impossível um homem com seus 80 anos gerar um menino. Era impossível aquela sobre o qual o nome se chamava amargura, tristeza, chamada de Sarai, aquela sobre a qual você olhava e dizia: meu Deus, como eu queria que ela tivesse um filho, mas não pode. Era impossível. Era alguém que você olhava e diria: este homem nunca vai ser bem sucedido, muito feliz, embora possuísse bens, embora fosse muito rico. Abraão era muito abastado e rico, tinha servos, mulheres, servas, animais, possessões de terra.
Mas faltava em Abraão um descendente. E sem descendente não há esperança de dar continuidade, perpetuidade àquilo que Deus começou em seu coração. E é por isso que Paulo brinca com as palavras na Bíblia e ele usa: Abraão chegou até a esperar contra a esperança. Porque você olhando para a vida de Abraão, você vai começar a perceber que este homem tinha tudo para se frustrar. Estava sozinho, no meio de um mundo que não cria em Deus, apenas ele, até que ele conheceu Melquisedeque. Não tinha uma igreja, não tinha um pastor, não tinha a Bíblia. Tudo que Abraão tinha é uma palavra que Deus deu: sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te levar a uma terra que eu ainda vou te mostrar onde é. Hoje eu tenho a Bíblia, você tem a Bíblia. Hoje o pastor prega, o irmão prega, tem um hino, tem um louvor, mas de vez em quando falta a esperança. Imagine Abraão, que não tinha ninguém. Por isso que Paulo está chamando a atenção no capítulo 4, para nos mostrar sobre a esperança, dizendo: irmãos, tem alguém no Antigo Testamento que muito nos ensina a viver a esperança, mesmo no mundo que não vive ela. E este homem chama-se Abraão. Porque contra tudo, contra todos os fatores, contra todas as evidências, Abraão não deixou de acreditar na palavra de Deus. E ele se manteve fiel a ela, até que Deus cumprisse o que ele tinha prometido. Pode um homem velho dar luz ao menino? Pode uma mulher que nunca deu filho, de repente, gerar uma nova criatura? O próprio Deus foi quem chegou para Abraão, depois que ele fez todo aquele negócio com Ismael, e do seu nascimento, ele diz: não é isso aí que eu prometi para ti. O que eu prometi é outro, vai nascer da mulher. E diz a palavra de Deus que Sara riu. E é daí a palavra de onde veio transformado de Sarai, a triste, para a feliz. E aqui eu entendo uma palavra de Deus para nós. Quando nós nos enchemos de esperança, Deus transforma toda a tristeza que habita dentro de nós e transforma ela em alegria. Sara riu. O primeiro riso de Sara foi porque ela não acreditou. Havia 2 compartimentos na época nas cabanas e nas casas. O primeiro era onde os homens tratavam, e o segundo, mais recuado, era onde as mulheres ficavam. De dia era a cozinha, de noite se tornava o quarto. E Sara estava nesse segundo compartimento, e a conversa era apenas entre Deus e Abraão. E naquela hora, Deus viu Sara lá dentro, ela não precisou manifestar para ninguém. Deus viu o riso dela. E é por isso que Deus pergunta a Sara: por que tu riu? E ela diz: eu não ri não. Mas Deus conhece, Deus sabe. E naquela hora Deus mesmo é quem dá esta palavra: agora tu vai se chamar Sara. E tem uma coisa, daqui a 1 ano, olha a palavra de Deus para ela: eu vou te visitar de novo. E daqui a 1 ano, quando eu visitar, não se preocupe, já vai estar gerado o varão da promessa na vida de vocês. A esperança que não decepciona. É aquela esperança que aguarda em Deus. Abraão, esperando mesmo contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que Deus já havia dito para ele: assim será a sua descendência. Como viver uma vida de esperança? O primeiro fator que Abraão nos ensina é a crer. Se nós não crermos, meus irmãos, jamais teremos esperança. Porque o mundo padece de esperança, porque falta neles fé. Olhe para as pessoas ao redor que não são cristãos, ou que são cristãos nominais, apenas de boca. Ele não crê mais em nada. O Deus dele é a matéria. Os deuses deles é o que ele tem no bolso. É um anel que ele tem na mão. É um diploma de uma formatura. É o trabalho, é uma empresa. Mas na hora que sucumbe tudo isso, toda a esperança se vai. Tem gente que não dorme, preocupado com a bolsa de valores lá de Nasdaq, se vai quebrar. Porque se quebrar, tudo que ele investiu na vida, vai-se embora.
Tem gente preocupada com guerras, tem gente preocupada com isso, com a próxima pandemia que surgirá no mundo. A preocupação do crente não é essa. A preocupação do crente é uma: quando Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? A preocupação do crente não é sobre o que vai acontecer no mundo, mas quando Jesus vai vir para vir buscar a igreja deste mundo. O que nos falta, muitas vezes, por perdermos a esperança, é a inadequação e a inutilização da fé. Temos que crer. Crer não é quando a coisa está boa. Porque tem gente que crê assim: não, pastor, eu estou bem, por isso eu creio. Você tem que crer com a geladeira vazia mesmo. Você tem que crer doente. Você tem que crer na solidão. Você tem que crer é quando ninguém chega perto de você para te ajudar. Você tem que crer quando você olha ao redor e diz: meu Deus, de onde me virá o meu socorro? De onde me virá a solução? É nessa hora que a tua fé tem que entrar em ação diante de Deus. Isso é esperar contra a esperança. Esperança quando o mar está calmo, meu irmão, é bom demais. Esperança como nós cantamos hoje, dizendo: Senhor, sossegai. Sossega, Senhor. Sossega, Deus. Isso é esperança de dizer: Senhor, o mar está bravo na minha vida, mas a minha esperança em Ti, ela não vai ser consumida por essas águas, ela não vai ser naufragada. O Senhor vai agir com esperança. Abraão creu. 19, versículo 19, capítulo 4, vai dizendo mais Paulo: e sem enfraquecer na fé. Às vezes começamos bem. Quer ver isso? Eu vou dizer de novo, já falei em um culto e ainda esse ano eu vou falar de novo. Todos nós fizemos promessa no começo do ano. O problema é que nós vamos enfraquecendo. Eu vou ser mais crente, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou isso e aquilo outro, e aí de repente você começa a desmoronar. Aí está chegando a virada de mais um ano, a gente começa a prometer para nós mesmos: 2025 vai ser diferente, eu vou ser um crente melhor, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter isso, eu vou conquistar isso, eu vou planejar aquilo. Mas muitas vezes nós enfraquecemos na fé. E Abraão nos ensina algo, e Paulo está chamando a atenção. Não é Abraão falando de si mesmo, é Paulo olhando para Abraão na retrospectiva e está dizendo: Abraão tem uma coisa que me chama a atenção na esperança dele, é que ele veio fracassar na fé no Deus dele. Ele passou por cabisbaixos, momentos difíceis. Ele se escondeu até dentro da taberna dele. Ele baixou a vista. Ele não quis ouvir a Deus em um momento. Ele chegou a teimar, mentiu, tentando fugir, achando que ia ser morto. Mas tem uma coisa que Abraão nos chama a atenção: é que mesmo nos momentos mais fracos dele, ele não deixava de confiar no Senhor e de acreditar de que a promessa que Deus havia dado para ele, uma hora ia se cumprir. Ele não levou em conta, versículo 19, o seu corpo já amortecido. Aí Paulo exagera mais e ele disse: ele já tendo quase 100 anos, irmãos. Pode alguém com 100 anos ter esperança? Converse com alguém que passou dos seus 25.550 dias. Ele vai dizer: é dor aqui, é dor ali. Tudo dói. E ele já começa a pensar no que ele vai deixar para quem está vivo. Porque ele já começa a perceber: minha vida está indo embora, eu tenho que me preparar. Mas Deus está dizendo: não, para Abraão foi o contrário. A esperança dele começou quando ele já estava perto da morte. A esperança de Abraão não foi quando ele estava novo, não. Era com os cabelinhos brancos, cansado, com seu corpo já, como diz Paulo, amortecido, com quase 100 anos de idade. Foi nessa hora que Deus chegou para Abraão e diz: Abraão,
eu vou chamar a existência o que não existe. Hoje Deus pode estar chamando a existência na tua vida, na minha vida, coisas que ainda não existem. Pastor, mas eu já estou velho, pastor, eu já estou cansado, pastor, eu já esperei tanto. É esperando contra a esperança que nós cremos em um Deus que não nos decepcionará. Joel 2, há uma palavra profética de Deus através da vida de Joel, e ele diz: até os velhos vão começar a sonhar. Quando o Espírito meu, diz o Senhor, for derramado sobre toda a carne. Os jovens terão visão e os velhos sonharão. Deus tem promessas para a nossa vida, se vivermos com Ele, na certeza de que Ele cumprirá. Quase 100 anos, a esposa estava estéril, diz o versículo 19. Esterilidade do ventre de Sara. Aí ele vem no 20 e ele atribui mais uma virtude, característica na esperança de Abraão. Ele diz: olha, Abraão não duvidou por incredulidade. Ele duvidou por circunstâncias. Fugiu, mentiu, se escondeu. Mas ele nunca duvidou por falta de fé. Pelo contrário, a própria Bíblia diz: e Abraão creu, e isso foi a ele imputado pelo próprio Deus como um ato de justiça. Você quer viver uma vida de esperança? Não perca a fé no que Deus Ele ainda tem para fazer na sua vida. Não perca a fé de que Deus é poderoso de te levantar, de te usar, de te fazer grande. Aleluia, de te fazer um pregador, uma pregadora, um cantor, uma cantora, um homem de Deus, uma mulher de Deus na presença dele. Mas pastor, já passei por isso e por aquilo, eu acho que não tem mais jeito, não tem mais esperança. O Deus da esperança está aqui esta noite para te restaurar. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Irmão, fortalecer o quê? Fortalecer naquela hora que você está para sucumbir, morrer. Falta só alguém pisar em cima de você. É nessa hora que você se fortalece e diz: não, eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus. E eu sei que o Deus da palavra, Ele vai cumprir na minha vida o que Ele tem prometido. E a Bíblia está dizendo: Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Me lembro daquele hino do Lázaro, né? Vou passando, não dá para a gente cantar, senão a gente vai ficar pulando aqui, né? Mas vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É assim que o crente faz. A prova vem e o crente bambu fica lá, para lá e para cá. Ele vem para lá e para cá. O vento vem forte, ele vai até se encurva, está para cá, mas ele está firme. Ele diz: eu vou passando por essa tribulação e esta provação, mas o Deus da esperança que nutriu em meu coração, essa esperança não vai me abandonar. Glória a Deus. Ele não duvidou, se fortaleceu. Adorar a Deus na tribulação, meus irmãos, é uma virtude de quem tem esperança. Quando as coisas estão bem, todos nós temos motivo 1000 para adorar. Mas adorar em circunstâncias difíceis, só quem tem esperança. Adorar com a doença no corpo, com a doença na alma. Adorar quando alguém está te acusando, está batendo na tua porta, está dizendo que tu não é ninguém. Adorar quando as pessoas te acusam, quando as pessoas te perseguem. Adorar quando nem você mesmo acredita em você mesmo, dizendo: Senhor, por que eu estou aqui? O que é que será da minha vida? É nesta hora que a palavra de Deus vem dizendo: aleluia, adore a Deus, glorifica a Ele no meio da tribulação, porque você ainda está cheio de esperança. É por isso que o mundo não nos entende. Porque o crente é sorrindo direto. Igual o Juscelio, né? A gente fala com o Juscelio, ninguém vê um homem triste. Porque o coração dele está cheio de esperança.
É a vida do crente, a alegria do crente não está nas coisas que estão ao seu redor, mas está onde? Está no Deus a quem se serve, está no Deus a quem servimos. A nossa esperança, ela está em Deus, a nossa alegria. E o povo fica assim, meu Deus, por que esse crente é tão alegre? Ele não sabe. É porque nós estamos cheios de esperança, cheios de esperança, cheios de esperança. Ainda não aconteceu, mas nós já estamos vendo pela fé a esperança de Deus fazendo. Aleluia! E isso diz versículo 22 ou 21, estando ele plenamente convicto. Você tem esperança? Agora você vai ver se tem ou não. Você tem convicção, versículo 21, de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele tem prometido para ti? O crente que tem esperança, ele tem isso aqui, ó, convicção. O que é convicção? Não é o que os outros dizem sobre ti, mas é o que Deus já tem dito ao teu respeito. Convicção não é o que o pastor pensa de ti ou o que o irmão diz ao teu respeito. Convicção é, eu já sei o que Deus falou para a minha vida e ninguém vai alterar o plano de Deus para mim. Aleluia! Quem tem esperança tem convicção. Tudo ao redor de Abraão era o contrário. Um homem centenário, cansado, uma mulher estéril. Aí vem um ser que ninguém conhecia, que era o Deus, o Yahvé Todo-Poderoso, que é assim que ele se revela. E diz, tu vais ser um pai de uma multidão. Alguém ia chegar para Abraão e dizer, Abraão, tu está enlouquecendo. Tu vai já morrer. Tu vai já sucumbir, tua esposa também. Não haverá uma nova geração. Mas Abraão foi convicto. Ele sabia, o Deus que falou para mim, Ele vai cumprir na hora certa, no tempo certo. Não importa qual é o tempo de Deus na tua vida para cumprir. Apenas tenha esperança do poder dEle. Deus é poderoso para cumprir o que tem prometido. Paulo diz mais ainda em Efésios 3:20, porque Deus é infinitamente, ele usa essa palavra, poderoso, para nos dar, para nos conceder muito mais do que nós pedimos, até do que pensamos. Eu acho linda essa palavra de Paulo, do que pensamos, porque tem hora que a gente tem medo até de pedir para Deus. A gente fica receoso, não Senhor, eu sou tão pequenininho para pedir isso. Ai Deus, eu não sei se eu peço, eu não sei se eu oro por isso. Ai meu Deus, eu não sei se isso é para mim. Aí a Bíblia está dizendo, até o teu pensamento, Deus é poderoso. Você não tem nem coragem de falar com Ele, pedindo, de se atrever, porque você acha até um atrevimento. Deus, eu acho que é um atrevimento pedir isso, é muita coisa. Aí a Bíblia diz, até o teu pensamento, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tu está pensando. Deus é poderoso, tenha convicção essa noite e volte para casa com esta palavra. Tenha convicção do poder de Deus na situação adversa. O que é essa convicção? É quando o médico diz que não tem mais jeito. É quando o juiz diz que a causa está perdida. É quando as pessoas olham e dizem, meu irmão, tua vida não tem mais jeito não, tu não presta mesmo. É quando você olha para você mesmo e diz, meu Deus, e agora? As pessoas me julgam tanto, falam tanto de mim e eu não sei mais. E aí quando nós começamos a ouvir os julgamentos, perdemos a capacidade de ter esperança. Mas quando temos convicção, os nossos ouvidos se tampam para as confusões de vozes sobre nós. E o nosso coração, ele se sujeita a uma só voz, a voz de Deus, a voz da promessa, a voz do milagre, a voz daquele que é fiel para cumprir na nossa vida o que Ele falou. Aí vem o verso 22 e diz, assim também isto foi atribuído a Abraão como justiça. E ele continua no verso 23 e diz, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritos não somente por causa dele, mas por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber. Aí Paulo agora ele usa uma expressão espiritual, da forma que Abraão creu na palavra de Deus,
quando ninguém dizia e ser favorável àquela palavra que Deus havia dito. Da mesma forma somos nós hoje. Nós devemos dar ouvidos e ter esperança de que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Olhe para o mundo. As pessoas debocham de nós. Elas olham e dizem: meu irmão, você está crendo num homem que morreu 2000 anos atrás, nesse evangelho de alguém que morreu. Eles não sabem que este mesmo que morreu, ele já ressuscitou. Eles não sabem que este mesmo que morreu, hoje ele está vivo, glória a Deus. Eles não sabem que este mesmo que morreu já perdoou nossos pecados. Estamos vivos espiritualmente na sua presença. Semelhante a Abraão, aí Paulo está dizendo, como Abraão creu, nós precisamos crer com convicção. O que é crer com convicção? É independente do que fala sobre a tua fé, ao teu respeito, sobre o Cristo que tu crê, tu ter a certeza de uma coisa, de que Jesus morreu e Ele já ressuscitou por ti. De que Jesus te ama, de que Jesus trouxe à existência a tua vida espiritual. E tem mais, Jesus é poderoso para trazer à tua vida coisas que tu não viu e nem experimentou ainda, porque Ele é poderoso. Isso é convicção, irmão. Convicção é algo inabalável. O não convicto, ele se abala com a circunstância. Ele se abala com a situação. Ele se abala sobre o que os outros falam ao seu respeito. Ele se abala porque a sua força vai embora. Eu acho lindo o Salmo 33, verso 17, se você puder colocar aí no telão. E ele vai falar exatamente sobre isso. Às vezes somos abalados pela circunstância ao nosso respeito. E o texto vai dizer, o cavalo, ele jamais garantirá a vitória. Porque só se nós confiarmos na nossa força, no que nós temos, no que nós achamos ao nosso respeito, meu irmão, você nunca vai vencer. O tombo vai ser grande, a queda vai ser grande. Aí o texto continua dizendo, apesar da sua grande força, por ele confiar só nele e ter esperança só nele, ninguém vai poder livrar. Aí vem o verso 18 do Salmo 33, e dizendo mais ainda para nós, eis que os olhos do Senhor, eles estão sobre aqueles que o temem. Você tem esperança em Deus? Então aprenda a temer como Abraão temeu e a guardar o seu santo nome. Eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam, que têm esperança sobre a sua misericórdia. Hoje talvez não tenha sido um dia bom para você, ontem talvez não tenha sido um bom dia bom para você, mas amanhã de manhã, Deus da esperança vai te dar uma nova chance de recomeçar, de viver novamente, de ter experiências melhores na presença dEle, glória a Deus. Não é porque nós confiamos em nós mesmos, mas é porque nós esperamos em quem? No Senhor. É como o salmista diz, o choro, meu irmão, pode durar uma noite toda. A cama pode até flutuar de tanta lágrima. Mas tem uma coisa, quando o sol nascer, eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança de que a alegria ela virá. A tristeza pode durar a noite toda. O salmista ele chega a dizer isso, inclusive no Salmo 4, olha, minha cama parece um barco. Ele usa isso na expressão. Porque eu chorei tanto esperando em Deus. Mas tem uma coisa, quando vem amanhã, meu irmão, a esperança em Deus, ela vai nos dominar, ela vai nos preencher. E diz o versículo 19 desse mesmo Salmo 33, ele dizendo, o Senhor é poderoso para livrar almas deles da morte, do tempo da fome e de conservar a vida. Eu só lembro desse versículo da pandemia. Deus nos livrou da morte, Deus nos livrou da fome. Ninguém aqui ficou com fome, todo mundo comeu. Estão tudo vivo, pode ter até ficado doente como eu fiquei, mas escapamos.
E eu louvo a Deus porque não tem ninguém com sequela. Está todo mundo respirando, às vezes até corre, caminha, vai para a academia. Sabe o que é isso? É o fôlego do Senhor, renovando, nos enchendo, nos preenchendo. Sabe o que é? É a esperança do crente dizendo: eu fui conservado pelo Senhor, porque ainda tem promessa dEle, porque ainda tem esperança nele para se cumprir na minha vida e na sua também. Glória a Deus. Essa é a esperança que nos domina. Essa é a esperança que nos domina. Salmo 119, verso 81. Um outro versículo que vai nos falar da esperança. Diz assim a palavra do Senhor para nós: eu posso até me desfalecer, a minha alma pode até querer amortecer como foi Abraão, mas eu continuarei aguardando. Diga assim comigo: eu continuarei aguardando na tua salvação. Porém eu espero aonde? Na tua palavra. A nossa esperança está aqui, ó, na Bíblia, no Deus da Bíblia, que se revela nela, que fala conosco por meio dela. É por ela que nós seremos o quê? Satisfeitos. E essa é a esperança que não decepciona. Provérbios capítulo 13, verso 12. Ele vai nos dizer ainda, para nós concluirmos: a esperança adiada, ela pode até adoecer o coração. Gera ansiedade, a espera da promessa, aquela situação, meu Deus, e agora o que será de mim? E a minha vida, será que vai ter jeito? Quem vai me socorrer? Quem vai vir me ajudar? Quem vai vir me acudir? De onde me virá o socorro? Parece Salmo 121, eu olho e quanto mais eu olho, mais um monte aparece. De onde me virá o socorro? De onde vai vir a minha esperança? Eu estou quase morrendo. Deus, quando é que tu vai vir? Como os discípulos que passaram a primeira, a segunda, a terceira vigília, e o barco ia para lá e para cá, e ninguém sabia como controlar mais aquele barco por causa do impetuoso mar sobre eles. Mas na quarta vigília, Jesus aparece, e aquilo que estava fazendo adoecer o coração deles e quase desanimarem e perderem a esperança, se tornou alegria. Aí Provérbio vai dizer: quando essa esperança ela é renovada, quando o desejo é cumprido, nós nos tornamos árvores de vida. O que é essa árvore de vida? É o que Jesus diz lá em João 7,37. Se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. Jesus não está falando de um riachozinho, não. Jesus está falando de uma fonte torrencial, de uma água que não para de correr, de uma água viva, que está sempre dentro de nós. Rios de água viva fluirão no interior de vocês. É por isso que o crente, embora às vezes possa até desanimar e querer desfalecer, e vem para o culto, aí quando ele chega no culto, ele reacende de esperança. Está lá no Salmo 73, para depois você ler em casa. Ele é grande, não vai dar nem para botar no telão. Mas você lê em casa. Azar, viu o ímpio prosperar, começou a olhar demais para o ímpio. Deus, o ímpio prospera, ganha bem, tem carro, tem casa, vive luxuosamente. E eu te servindo, sofrendo, apanhando. E ele diz: por causa disso, quando eu comecei a olhar para o ímpio e não para Deus, os meus pés quase desfaleceram. A minha esperança quase acabou. Mas aí o mesmo salmista, ele diz: mas quando eu entrei no templo, quando eu vi a glória de Deus no templo, quando eu vi aqueles louvores, quando eu ouvi aquela palavra, quando eu orei a Deus e dobrei os meus joelhos, aí eu entendi que o Senhor tem reservado para eles um dia para prestar conta. Mas quanto a mim, eu já tenho a esperança de que serei poupado deste dia do juízo de Deus. Quando estamos quase desfalecendo, aí o Senhor nos anima. Quando você estiver desanimado, irmão, corra para a igreja. Venha orar. Venha buscar a Deus.
sabe o que vai acontecer contigo? Deus vai te encher de esperança. Porque a esperança de quem confia em Deus não nos decepciona. Diga assim comigo: a esperança de quem confia em Deus não decepciona. O político decepciona, o amigo decepciona, pessoas íntimas decepcionam, pessoas em que você confia podem te decepcionar, mas tem um que nunca vai te decepcionar. É aquele que te criou, que te ama e que ainda vai trazer à existência as coisas que você não viu acontecer. Eu creio neste Deus que é poderoso essa noite de nos dar um coração cheio de esperança. Aleluia. Para nós concluirmos e louvarmos a Deus. Eu acho que é o 300, né? Nós vamos louvar, amém? A nossa esperança, né? Não tem diferente para cantar desse não. Romanos 5 vai nos dizer, mais ainda, o caminho da esperança é um caminho difícil. Primeiro Deus nos enche de paz, é a primeira coisa que recebemos quando passamos a acreditar em seu nome. Depois, versículo de número 3, ele vai dizer, a paz nos faz viver bem as tribulações. Sabe por que eu e você enfrentamos a tribulação diferente do mundo? É porque o nosso coração está na certeza de uma coisa: nós não fomos criados por Deus para morrer no deserto. Nós fomos criados por Deus para vencer o deserto da provação e da tribulação da nossa vida. Sabemos que nisso vamos nos gloriar na tribulação. Você quer ter esperança? Aprenda a ter paz na tribulação. O negócio está coxando para o teu lado. Tua casa parece que está desandando. Tua família parece que está desandando. Tua vida parece que está desandando. Aprenda a ter paz na tribulação. Aprenda a confiar na tribulação. Aprenda a descansar no Deus que nos faz vencer a tribulação. Porque a tribulação gera em nós perseverança. Aí você aprende a perseverar, a aguardar. E a perseverança produz experiência. Experiência é que você vai ter histórias, como hoje você ouviu aqui, da irmã Johanna, que no meio da tribulação, Deus lhe deu uma experiência. E nessa experiência ela foi contando. E a experiência, ela gera o quê? Esperança. Sabe o que é esperança? É você saber, eu já passei por isso um dia, o irmão passou por isso um dia, mas ele venceu, eu venci, nós venceremos. Nós venceremos, nós venceremos. Fique em pé esta noite em nome de Jesus. Nós venceremos. Diga assim para o irmão para o seu lado: você vai vencer, meu irmão, essa tribulação. Tenha esperança neste Deus poderoso. Nós venceremos. Não há tribulação sobre a qual Deus domine. Não há tribulação que seja maior do que o meu Deus. Não há problema maior do que Ele. Não há, aleluia, deserto maior do que Deus. Ele nos dá esperança para vivermos. Se houver alguém esta noite para Jesus, venha. Se houver alguém esta noite para se reconciliar, venha. Se houver alguém para confessar Jesus como Senhor e Salvador, venha. A nossa esperança, ela está na volta de Jesus. Adoremos.